Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Nessa videoaula vai ser mais curta assim. Eu vou falar um pouco sobre a crítica ao utilitarismo, né? Que eu passei para vocês aí o conto chamado Aqueles que se Afastam de Homelas, e eu pergunto qual é a relação do conto com o utilitarismo político. E para quem leu, a relação é bem simples. Em Homelas, que é essa cidade ideal, perfeita, criada pela autora, a Úrsula, é um conto, tá? Então é uma ficção. Ela coloca que o sucesso da cidade é por causa de uma criança que é deixada em um porão sujo, ela fica trancada sozinha, né? Enfim, então a crítica desse conto ao utilitarismo que a gente pode perceber é o seguinte: se o que vale é o bem da maioria, é a felicidade do maior número, significa que a gente pode sacrificar pessoas, como foi o caso dessa criança em Homelas, né? É uma crítica forte ao utilitarismo político. Né? Se o que vale é o bem da maioria, eu posso sacrificar uma pessoa pelo bem de todos, né? Que no caso do Conto de Homelas era essa criança. E aí, eu vou pedir para vocês aí na próxima atividade, já que a última videoaula a gente só viu sobre o utilitarismo, mas a gente não criticou ele, né? Eu deixei esse conto como crítica, e agora eu vou focar na crítica ao utilitarismo. Eu quero que vocês me escrevam exemplos de crítica sobre o utilitarismo. E essas críticas elas podem ser tanto reais como ficcionais, como nesse conto, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, tem um cara chamado Gary Collum. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Ih, filmando não consegue. Eu tô com o notebook aqui. Aí, deixa eu ver. Gary Collum. Nem sei se deu certo, depois eu vou conferir. E esse Gary Collum, ele foi acusado, ele foi preso injustamente. Ele passou 15 anos preso lá nos Estados Unidos, porque ele foi acusado de ter atirado uma bomba. Oh, perdão, eu falei nos Estados Unidos, não, foi em Londres. Ele foi acusado de ter atirado uma bomba e acusado de fazer parte de um grupo irlandês, cuja sigla é IRA, mas é de Irish Republican Army, né? Que para o português seria o Exército Republicano da Irlanda, né? Seria algo assim em português. E ele foi acusado de fazer parte e foi preso, mas preso injustamente. E aí que tá, por que isso a gente pode colocar isso como um utilitarismo? Porque quando você tem um atentado terrorista, o povo fica em pânico. E o povo quer saber quem é o culpado. Quando você encontra algum culpado e prende, né, você deixa todo mundo mais apaziguado, digamos assim, né? Fica mais tranquilo, porque o culpado foi encontrado, então posso ficar tranquilo que ele não vai mais sair jogando bomba pela cidade. Então, por isso que é uma política utilitarista. Pegaram um cara inocente, prenderam ele por 15 anos, depois foi provado que ele era inocente, tá? Hoje ele já está morto, ele morreu em 2014, estou vendo aqui. Mas ele ficou 15 anos preso, né, por algo que ele não cometeu, porém a prisão dele trazia um bem comum. As pessoas acharem que ele é o culpado fazia todo mundo ficar em paz porque o cara. Porque o país encontrou o culpado e agora ele vai parar de sair tacando bomba. Você acha que deu para entender, né? Mesmo, que, mesmo esquema. Se não tiver dado para entender, manda mensagem e a gente vai se falando. Mas me perguntem, hein? Se vocês tiverem alguma dúvida. Então esse é um exemplo de uma crítica ao utilitarismo político, de algo real que aconteceu, mas vocês podem pegar também ficcionais, vocês podem pegar de filmes. E aqui eu vou dar dois exemplos, né, porque eu coloquei como observação nessa atividade que a crítica pode ser tanto negativa quanto positiva, caso vocês acharem. Né? Ontem eu assisti um filme chamado Darkest Hour, sobre o Churchill, e comenta lá uma política que ele fez na Segunda Guerra, em 1940,
onde ele manda uma galera, alguns ingleses que ficavam em Calais, na França, no Porto, ele manda esse pessoal para morrer, para que o pessoal que estava em Dunkirk conseguisse fugir dos alemães nazistas. Então foi uma política onde ele levou para a morte cerca de 4.000 soldados por aí, não me lembro exatamente o número, para tentar livrar 300.000. Então também é o cálculo utilitarista, né? Só que aí a gente pode pensar, né? Pô, se os caras não fossem atacar, se o pessoal de Calais não fosse atacar, né, que o Churchill mandou para distrair os alemães nazistas, os alemães poderiam ter atacado Dunkirk e ter matado tanto esses 4.000 como os 300.000, né? Então foi assim, ó, já que os dois estão para morrer, eu vou sacrificar esse grupo para tentar salvar o outro. Então isso a gente pode ler isso que aconteceu de uma maneira positiva, né? Já que ele evitou a morte de alguns muitos, né? E outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês, né? No caso eu falei que esse era ficcional, mas esse filme foi baseado em fatos reais, então vou dar um exemplo ficcional de fato agora. Tem um anime, para quem gosta de anime, tem um anime chamado Another. Esse anime, se não me engano, tem 8 episódios. E nesse anime tem várias mortes macabras, assim. E eles contam uma história de que, não me lembro o número exato agora, mas vamos supor, tem uma sala de aula. E a sala de aula tem 39 alunos. Toda vez que chega o aluno de número 40, começam as mortes. E aí, para que as mortes cessassem, eles resolveram ignorar uma aluna que era número 40. Ou seja, eles começaram a viver como se essa aluna não existisse. Isolaram ela completamente para que as mortes parassem. Esse é um exemplo ficcional, tá, gente? De um anime chamado Another. Então, um exemplo desse tipo também poderia ser colocado na atividade, tá? Então é isso que eu vou deixar nessa semana para vocês, uma atividade de buscar exemplos onde a gente possa criticar, tanto negativamente, ou melhor, eu vou usar a palavra identificar, tá? A gente pode identificar uma postura utilitarista, né? Dei esses exemplos e eu não me importo, pode ser tanto reais que existiram como ficcionais, de filme. Nesse exemplo eu dei um filme de algo que aconteceu, mas pode ser um filme sobre algo que não tenha acontecido, tá? Então é isso, vou deixar no Classroom para vocês, qualquer dúvida mandem mensagem aí para mim. Valeu!